Olá pessoal, mais uma vez aqui, mais um vídeo aqui no nosso canal Finanças Descomplicadas no YouTube. O tema do vídeo deste vídeo se insere dentro de uma área das finanças pessoais chamada finanças comportamentais, né? Que procura exatamente evidenciar o aspecto, né, psicológico que envolve a relação das pessoas com o dinheiro, com os bens, né? Então esse será o objetivo desse vídeo, titulado de Mentalidade de Rico versus a Mentalidade de Pobre. Dentro do objetivo desse vídeo é tentar desmistificar alguns aspectos, né, em relação ao dinheiro e tentar tentar responder a essas indagações. Por que algumas pessoas, né, nascem pobres e se tornam ricas, né? Pesquisas indicam que mais de 90%, né, das pessoas que se tornam milionárias ou bilionárias, né, partiram do zero. Né? Do outro lado, por que algumas pessoas, né, nascem ricas e se tornam pobres? Né? A pessoa nasce, né, que se chama de um berço de ouro, ou recebem uma herança, coisa do gênero, né? Tem muito dinheiro em determinado momento da vida e depois perdem, né, esse dinheiro. Né? Exatamente porque algumas pessoas que ganham muito dinheiro em determinado momento da vida e algum período depois se tornam extremamente pobres. Né? Por outro lado, porque algumas pessoas se tornam financeiramente abastadas, né? Têm um sucesso financeiro ao longo da vida e à medida que o tempo passa, cada vez mais, né, ela tem uma evolução de patrimônio, ou seja, ela fica cada vez mais rica. Então, é exatamente essas questões que a gente vai tentar responder por que isso acontece. Né? Nós entendemos que a resposta, né, a essas indagações, né, não está em outra coisa na mentalidade, né, que é exatamente uma coisa interior, é um aspecto psicológico, né, como falamos, essa relação que a pessoa tem com o dinheiro. Né. Muitos criam obstáculos, né, acham o dinheiro uma coisa suja e aí elas acabam não crescendo, não tendo sucesso financeiro. Né. Então, o aspecto da mentalidade, né, qual é a relação psicológica que a pessoa tem com o dinheiro. Né. O dinheiro para ela é uma coisa suja, é uma coisa ruim, né? Ela acha que dinheiro quem tem são pessoas corruptas, são pessoas criminosas, são pessoas egoístas, né? Ou não, qual é a relação? Ela acha que ou a relação que ela tem com o dinheiro nada mais é do que um instrumento para que ela possa alcançar objetivos, né? Ter uma vida mais tranquila, ter uma aposentadoria equilibrada, ter uma vida, né, ativa, equilibrada financeiramente. Então, tudo isso, a questão envolve a mentalidade. Né? E dentro da mentalidade, a gente pode dividir, né, aqueles com sucesso financeiro, que a gente pode dizer que tem uma mentalidade de rico. Aqueles com insucesso financeiro, nós podemos dizer que eles têm uma mentalidade de pobre. Né? Agora, essa a questão da mentalidade é importante aqui desmistificar uma coisa, que ela não está relacionada ao fato de o indivíduo ter ou não muito dinheiro. Né? A pessoa ela pode ser financeiramente pobre em determinado momento da vida dela, ela não ter muitas posses, né, muitos bens, mas mesmo assim ela pode ter uma mentalidade de rico. Né? E essa mentalidade de rico é que vai fazer toda a diferença para ela no futuro. Né? Do outro lado, nós temos pessoas financeiramente ricas, né? Em determinado momento da vida, elas têm muito dinheiro, mas elas têm uma mentalidade de pobre. Então essas pessoas elas vão ter no futuro, né, um decréscimo patrimonial, elas vão ter um insucesso financeiro. Né? A maneira de pensar em relação ao dinheiro é que identificará se uma pessoa tem mentalidade de rico ou mentalidade de pobre. Né? Ao identificar qual a mentalidade de uma pessoa, você poderá presumir se o seu futuro financeiro será uma de uma pessoa equilibrada, bem-sucedida, cujo patrimônio evoluirá no tempo, ou o contrário, de uma pessoa economicamente desequilibrada, que sempre dependerá do trabalho para bancar suas despesas, sem se falar nas dívidas e no consumismo desenfreado. Então aqui eu acho que deve ficar bem claro essa questão. Né? Uma coisa é o indivíduo, né, ter bens em determinado momento da vida. Né? Outra coisa é qual é
comportamento dele em relação a esse dinheiro que ele tem? Ele tem uma mentalidade de rico, né, que permitirá que esses recursos, né, crescerão ao longo do tempo, ou ele tem uma mentalidade de pobre, que ele vai dilapidar esse patrimônio, que muitas vezes é um patrimônio que, como nós veremos, né, que ele não contribuiu, né, de forma ativa para obtê-lo. O que distingue a mentalidade de rico da mentalidade de pobre? Né? A grande diferença que a gente pode estar está no foco. Né? As pessoas que têm uma mentalidade pobre, né, elas só identificam, né, a riqueza, o sucesso financeiro em relação ao ter, né, ao exterior, né, aquilo que as pessoas verdadeiramente ricas, né, têm. Né? Então, para isso, o que é que eles fazem? Como eles só veem a parte exterior, o ter, os bens, né, que os verdadeiros ricos têm, eles fazem de tudo para ter o que esses ricos têm. Aí não importa a forma, né, como só interessa o exterior, demonstrar, né, que a pessoa é rica, então ela faz de tudo, né, para se equiparar aos verdadeiros ricos. E aí passam a querer ter, né, a qualquer custo o que os ricos têm. Né? Aí elas vão trabalhar de forma excessiva, elas vão contrair empréstimo, vão se endividar para viver esse exterior, essa aparência de rico. Né? Exatamente por quê? Porque elas só visualizam para o sucesso financeiro o aspecto exterior, o ter. Né? Quando na realidade o que os verdadeiros ricos, as pessoas de mentalidade rica, elas focam não é no ter, é no ser, é no aspecto interior, é essa relação com o dinheiro. Né? É ter um dinheiro não como um fim em si mesmo, mas ter o dinheiro como uma forma, né, de se alcançar objetivos, né, de se fazer planos, né, de obter realizações com o dinheiro. Né? Então, as pessoas de mentalidade rica, elas não focam no ter, elas focam no ser, no aspecto interior. Né? Quando elas não nascem com a inteligência financeira, e nós vamos ver no decorrer desse vídeo que algumas pessoas já nascem com essa inteligência financeira, as pessoas de mentalidade rica procuram se educar financeiramente. Né? Então você que está assistindo esse vídeo, evidentemente, já demonstra que você tem uma tendência, né, se não já tem uma mentalidade de rico, mas você tem uma tendência a ter essa mentalidade de rico, porque você está investindo o seu tempo, né, em ouvir palestras, né, em ler livros, em se educar financeiramente. Então isso aí já é meio caminho andado para o seu sucesso financeiro. Então, o ter para as pessoas de mentalidade rica é uma mera consequência, né, de pensar com sabedoria, ser e seguir o plano traçado mentalmente, o fazer. Então, recapitulando, pessoas de mentalidade pobre focam no ter, no exterior. Pessoas de mentalidade rica focam no ser, né? Sendo o ter mera consequência do ser e do fazer. Nessa figura representa-se bem graficamente essa distinção. Observe que propositadamente, né, o indivíduo com mentalidade pobre, né, o ser e o fazer são pontos obscuros, né, porque não faz parte do objetivo. Né? Quem tem mentalidade pobre, né, quer ser rico a qualquer custo. Então, para ele, só é rico quem tem, né, o exterior. Então, eles não procuram, né, nem se educar internamente em relação ao dinheiro, eles não procuram ser ricos efetivamente, ou fazer o que os ricos efetivamente fazem, e simplesmente eles só focam no ter. Então, fica girando ao redor do ter. Né? Mentalidade pobre. Né? Cada vez mais é o ter. Se ele ganha dinheiro, ele quer ter. Né? E para esse ter, muitas vezes, ele gasta mais do que ganha, ele se endivida, ele contrai empréstimos, ele estoura limite de cartão de crédito, então ele faz tudo. E ele não planeja. Isso aqui eu estou falando mentalidade rica, mentalidade pobre, estou falando os pontos extremos. É evidente que você vai ter os pontos intermediários, mas aqui para fins didáticos estou abordando os casos extremos. Então, a pessoa com mentalidade pobre, a qualquer custo, ela quer ter, né? Porque para ela, repito, o
O que importa é o exterior, né? Já a pessoa de mentalidade rica não, né? Ela é educada financeiramente, ela desenvolveu internamente, psicologicamente, né, até mesmo espiritualmente, a questão de ser rico, né, de desenvolver uma mentalidade, de agir, né, de planejar, né, de ter sucesso financeiro, não com o intuito exclusivo de ter, né, como diz o ter, uma mera consequência, tá? E ao internalizar, né, esse aspecto interior, os sentimentos, né, ao traçar mentalmente objetivos, né, ela passa a segunda etapa, que é o fazer, é o executar aquilo que ela planejou interiormente, né? E aí, como resultado, obviamente, nós vemos um mundo de causa e efeito, né, a consequência natural, se ela, por exemplo, gasta menos do que ganha, se ela investe as sobras, com certeza ela vai ter, e vai ter uma vida equilibrada financeiramente. Outro aspecto interessante é em relação ao ter, né? Em essência, quem tem mentalidade pobre, né, o ter está relacionado a passivos, né, a carros, né, a restaurantes, né, muita coisa ligada ao consumismo, né, a roupas, né, a coisas que geram despesas, né, porque para elas, como elas só veem dos ricos desse lado, elas não conseguem, né, focalizar, não tem como até focalizar o interior, que elas deviam até identificar como é o comportamento dos ricos. Para elas, o sucesso financeiro só está associado ao aspecto exterior. Então, o que elas focam em ter são passivos, são bens que lhe geram despesas, né? Certo? Então, o essencial passa despercebido. E aqui é outra diferença na qualidade do ter da pessoa de mentalidade pobre e da pessoa de mentalidade rica. Por quê? O ter da pessoa de mentalidade rica está relacionado a adquirir ativos, a investir em ativos, né? Porque o ativo é aquilo que gera renda, que torna a pessoa de mentalidade rica cada vez mais rica. Então, é evidente que ela também compra passivos, ela compra veículos, ela compra imóveis, ela compra coisas que possam, né, para mero deleite, quando eu falo imóvel, né, tá? Mas isso aí é uma parcela ínfima da renda que eles recebem. Diferente da pessoa de mentalidade pobre, aquilo é quase toda a sua renda, esses passivos, né? E quando não mais, elas têm que recorrer a empréstimos exatamente para bancar esses supostos caprichos, né? Então há uma qualidade diferente no ter, em essência, da pessoa de mentalidade pobre, onde o ter está relacionado a passivos, aquilo que gera despesas, né? O que nós tivemos a oportunidade de abordar em outros vídeos, e a pessoa de mentalidade rica que adquire ativos, que na realidade gera rendas, né? E produz toda a diferença no futuro. Como nós falamos no início, né, o fato de um indivíduo ter mentalidade rica não está associado diretamente ao fato de ele ter ou não muito dinheiro, né? E aqui a gente cita dois casos, né, de pessoas de grande sucesso financeiro, Warren Buffett e Donald Trump, né, que mostra o seguinte, que em determinado momento da vida deles, eles não tinham, né, muito dinheiro ou não tinham o mesmo dinheiro, e na realidade naquele momento eles tinham uma mentalidade rica. No caso do Warren Buffett, quem teve a oportunidade de ler sua biografia, né, quem não leu ainda recomenda, Bola de Neve. Warren Buffett, há 10, 11, 12 anos, né, começou a investir no mercado de ações, né? Ali ele já começou a comprar, vender ações, né? E ele tinha algumas dezenas de dólares aplicados, né? E naquela época, ele já dizia, sua irmã confidencia na biografia dele, que ele sempre falava que aos 30 anos ele seria um milionário. Então observe que naquele momento ele tinha alguns míseros dólares, né? Mas a mentalidade de rico já era uma coisa inerente a ele. Tá? Então ele mostra, né, que não há essa associação entre a mentalidade de rico e o fato de o indivíduo ter muito dinheiro. Donald Trump, né, um mega investidor do mercado imobiliário, Donald Trump quebrou 3, 4 vezes, né? E quando ele quebrou,
ele não deixou de ter a mentalidade de rico, né? Tanto que quando ele ressurge desses momentos, né, de infortúnios financeiros, ele consegue ter um patrimônio ou crescer financeiramente mais do que ele tinha antes, que é outra questão da pessoa que tem mentalidade rica, né? Quando ela tem essa capacidade, né? Porque ela tem a mentalidade, ela tem um ser, né? Ela não, naquele momento ele não tinha um ter, mas ele tinha o ser, a mentalidade rica, e ele sabia. Tendo o ser e sabendo o que fazer, evidentemente seria consequência que ele retomaria a sua situação financeira de construção de patrimônio, né? Então isso mostra bem claro, né, que a mentalidade de rico não está associada ao fato de ter dinheiro. Até porque, como dissemos, mais de 90% dos milionários, no caso no nosso país, se aplica também essa estatística no mundo inteiro, eles, que hoje são milionários ou bilionários, né, partiram do zero, né? E aí nós temos o outro lado da moeda, né, que o fato de um indivíduo em determinado momento ter muito dinheiro não quer dizer que ele tem uma mentalidade rica. Muitos têm mentalidade de pobre, né? Pessoas que têm uma carreira de sucesso, ganham fortuna na vida ativa e ficam na miséria no final de suas vidas. Por quê? Porque eles tinham, ao longo da toda a vida, eles não desenvolveram a mentalidade de rico, né? Sempre a mentalidade de pobre, de gastar mais do que ganhar, de não investir, de não criar, não adquirir ativos para gerar uma renda complementar, né? E focaram só em quê? Na aparência, no ter, né? E aí toda a renda era revertida para a compra de passivos que geravam cada vez mais dívidas, né? Pessoas que ganham na loteria, né? Aqui mais uma vez eu repito, para fins didáticos eu estou abordando situações extremas, mentalidade de rico, mentalidade de pobre. Muitas pessoas, exemplo, estão aí toda hora é noticiado, você vê pessoas que ganharam fortunas na loteria, né? E depois de algum tempo, essas pessoas simplesmente elas estão mais pobres do que eram antes de ganharem o prêmio, né? Pode ser até porque antes eles poderiam ter uma vida equilibrada e com muito dinheiro achavam que aquilo nunca iria acabar. Elas gastam aquele dinheiro e ainda contraem dívidas, né? Por isso que elas ficam numa situação pior. Mais uma vez, a ausência de uma mentalidade de rico, né? Eu falo até aqui no caso do Gari Londrino, né? O Gari, que foi bem noticiado em tempos recentes na internet, ganhou uma fortuna na loteria e algum tempo depois, né, da última vez que encontraram ele, ele estava novamente querendo de volta o seu emprego de Gari, exatamente porque dilapidou todo o prêmio da loteria. Muitos casos, né, vencedores de reality show, né, que não têm a mentalidade de rico, né, depois perdem todo o dinheiro. Você tem casos de artistas, de esportistas, e aí os exemplos estão aí. Então tudo está relacionado a essa ausência de uma mentalidade de rico, né? Uma que está relacionado ao quê? Eles não nasceram com essa mentalidade e nem buscaram desenvolvê-la através da educação financeira, né? Teve um caso também recente que eu tive a oportunidade de assistir num programa de televisão, um garimpeiro, né, que extraiu na época áurea da Serra Pelada uma pepita que valeria hoje a mais de 100 milhões de reais. Esse indivíduo em 3 anos, né, ele conseguiu torrar todo esse dinheiro, né? Imagine 100 milhões de reais em 3 anos, né? O que é que ele fez, né? Falta de educação financeira que envolveu tudo isso, né? Então é esse outro lado, por isso que é importante, né, que desenvolvemos, né, a mentalidade de rico, que é uma coisa interior, que é insta a cada um, só depende de cada um de nós, né? E em que situações é que você pode dizer se o indivíduo tem mentalidade de rico ou mentalidade de pobre? A gente vai buscar fazer esse contraponto aqui nesse slide, né? Como falamos, o indivíduo com mentalidade de rico ele foca no ser e no fazer, e não no ter, né? De mentalidade pobre. O indivíduo de mentalidade rica ele adquire principalmente ativos, né? Ativos são o quê? São investimentos, é aquilo que lhe gera renda, que pode proporcionar equilíbrio financeiro ou até mesmo a independência financeira, né? Já o indivíduo de mentalidade pobre, ele adquire somente passivos, né? Cada vez mais passivos está relacionado a despesas, a dívidas, né?
O indivíduo de mentalidade rica, ele gasta menos do que ganha. O indivíduo de mentalidade pobre gasta mais do que ganha. Para isso, ele vai ter que recorrer a dívidas, e os juros no nosso país são elevadíssimos. O indivíduo de mentalidade rica, ele usa os juros compostos a seu favor, né? Quer dizer, ele faz o dinheiro trabalhar para ele. Já o de mentalidade pobre, como tem que contrair dívidas, né, para bancar suas despesas, seus gastos excessivos com coisas muitas vezes supérfluas, né, os juros compostos jogam contra ele. Né. Os indivíduos de mentalidade rica, eles almejam a independência financeira. Podem até não conseguir ser independentes financeiramente, né? Ou seja, eles podem até ao longo de sua vida não conseguir rendas que banquem as suas despesas, né? Mas de qualquer forma, o mínimo que eles vão conseguir será um equilíbrio financeiro, é uma situação sustentável, equilibrada financeiramente ao longo do tempo, né? Enquanto a mentalidade pobre almeja comprar artigos de luxo, né? O último lançamento, carro de último lançamento, o gadget mais atualizado e coisa do gênero. O indivíduo de mentalidade rica, ele focaliza o crescimento do patrimônio líquido, porque ele sabe que quanto mais o patrimônio líquido dele crescer, mais renda passiva ele vai ter incidente sobre esse patrimônio. Já os de mentalidade pobre, como eles buscam, né, o consumismo consumismo desenfreado, como eles buscam atingir a riqueza pelo ter, né, eles têm que trabalhar de forma incessante para aumentar a renda, e esse aumento de renda vem associado a um aumento de consumo. Né. Eles ficam na corrida dos ratos, né, que Robert Kiyosaki fala no seu livro Pai Rico e Pai Pobre. Né. Cada vez mais ele vai buscar trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para poder gastar mais. Né. O indivíduo de mentalidade rica eles tornam-se cada vez mais ricos. Né. Todo ano a gente observa, né, Bill Gates, Warren Buffett, né, cada vez eles ganham mais dinheiro, né, porque eles têm essa mentalidade. Né. Já o indivíduo de mentalidade torna-se cada vez mais pobre. O indivíduo de mentalidade pobre, por incrível que pareça, quando ele recebe um determinado dinheiro que ele não estava esperando, em vez daquele dinheiro amenizar a sua situação financeira, faz piorar. Né. Porque ele recebe um dinheiro, ele diz, esse dinheiro dá para me trocar o meu carro, e aí ele não tem como comprar carro à vista, ele vai parcelar, então vem um dinheiro para ele que acaba gerando uma despesa, né? Gerando mais dívida. Né? O indivíduo de mentalidade rica, ele investe as sobras mensais. Já o de mentalidade pobre gasta as sobras mensais. O indivíduo de mentalidade rica faz o dinheiro trabalhar para eles. Né? Como ele investe, esse dinheiro vai gerar juros, né? Vai gerar renda para eles, independente do trabalho ativo. Então o dinheiro trabalha para eles. Né? Ou seja, o dinheiro é escravo deles, ele que é o senhor do dinheiro, ele bota o dinheiro para trabalhar para eles. Diferente do indivíduo de mentalidade pobre. Né? Ele tem que trabalhar duro pelo dinheiro, para ganhar o dinheiro, para manter o seu consumo. Né? Na realidade, ele é que é escravo do dinheiro. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Né? E fica a pergunta no ar, e você, tem mentalidade de rico ou mentalidade de pobre?